Paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua vida, por você estar nos acompanhando aqui no canal Coluna de Betel, a porta do céu. Nós estamos falando desse assunto que é tão polêmico, tão importante, porque sem esse mandamento ninguém tem salvação. Se não obedecer, não tem salvação. É a regra de vida que veio desde o Éden e que veio antes, e o próprio Satanás quebrou esses mandamentos lá na Nova Jerusalém, quando quis ser para si mesmo Deus, maior do que Deus, e não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele mesmo quebrou os primeiros mandamentos e fez para si mesmo Deus, caindo ele aqui nesse grande abismo que era uma terra sem forma e vazia. Ele, vendo Deus criar os céus e a terra e o homem, ele achou oportunidade, fazendo com que o homem também quebrasse os mandamentos, e assim os muitos fizeram, e a ruína está por toda a terra. Deus bem que tentou por todo o tempo, de todas as formas, Deus procurou fazer com que o homem não negasse os mandamentos dele. Deu todas as oportunidades, mas não teve jeito. Israel vem negando os mandamentos desde o princípio. E isso não começou agora. As pessoas às vezes pensam que os mandamentos só foi da nação de Israel para cá. Não tem nada disso. Os mandamentos vêm da Nova Jerusalém. Vem de lá, e quando Deus faz o novo céu, traz os mandamentos juntos. Por que não era aplicado os mandamentos nos dias de Adão? Porque só existia Adão. Pois vem a mulher. E Deus precisava encher a terra, não tinha como colocar o mandamento, não adulterarás. Não tinha como colocar o mandamento, não furtarás. De quem Adão ia roubar? Percebe, meus irmãos? Mas os mandamentos estavam lá com Deus. De maneira que em Gênesis mesmo, você já vê esse mandamento prevalecendo. Nós vamos meditar agora no 8º mandamento, que diz assim: não furtarás. Isso vem desde Gênesis, esse mandamento. Desde Gênesis. Os filhos de Abraão. No capítulo de número 30 de Gênesis. Abram comigo lá para você ver o que a Bíblia nos diz ali. 30 de Gênesis. E o versículo de número eu vou ler do 25 para frente. Isso aqui é aquela demanda, né, de Abraão ou melhor, de Jacó com Labão. Jacó se afeiçoava de Raquel, ele queria como sua mulher. Mas Labão, vendo, e o costume deles naquela época lá era de que quem primeiro tinha que primeiro casar as mais velhas. Mas o Jacó se afeiçoou da Raquel. Ele queria casar com a Raquel. Labão, então, faz com que Jacó casa com as duas. Ou melhor, Jacó se apodera das duas filhas dele. E de que forma? Labão disse, sabendo que Jacó gostava da filha dele, faz aquelas demandas, aqueles votos, ou melhor, aquelas propostas para pagar o dote para ter a filha dele, a Raquel, seria 7 anos de trabalho. Jacó se propôs a trabalhar e trabalhou 7 anos. Quando foi para ter a sua recompensa, Labão disse que a gente não costuma dar a primeira filha, a mais nova. A gente começa pela mais velha, você vai ficar com a mais velha. Jacó disse, não, eu quero a mais nova, eu trabalhei por ela,
Ele disse, vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ali começou aquela demanda entre Jacó e o seu sogro Labão. Vamos ver onde é que entra o mandamento nisso aqui? Esse mandamento não furtarás? Dá uma olhada, 25 de Gênesis 30. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, despede-me a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te servi e partirei. Tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhes respondeu, se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, e disse mais, determina-me o teu salário, que te darei, disse Jacó. Tu sabes como te tenho servido e como cuidei do teu gado. O pouco que tenhas até antes da minha vida foi aumentado grandemente, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Perguntou-lhes Labão. Que te darei? Respondeu Jacó. Não me darás nada. Tornareis a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passareis hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando ver o meu salário assim exposto diante de ti, tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negros entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado, disse Labão. Concordo, seja conforme a tua palavra. Olha aqui, irmãos. O Jacó, cheio da justiça de Deus, e diz para Labão, você quer fazer um salário comigo? Então o salário vai ser esse. As ovelhas salpicadas, mas nada é minha. Se dentro das minhas ovelhas, dos meus cabritos, aparecer um que não seja dessa cor como eu furtei, ou seja, quebrei o mandamento, não furtarás. E agora? Os mandamentos é só da nação de Israel para cá, irmãos? Os mandamentos é coisa de Moisés? Que vocês o acusam tanto, dizendo que foi Moisés que deu o mandamento, foi Moisés. O que é isso aqui, na lista dos 10 mandamentos? De onde vem a palavra não furtar? É só de Moisés para cá? Foi Moisés que criou a palavra? Hein? Irmão, só tem uma palavra para vocês, o que Jesus disse. Vocês estão loucos. Vocês estão malucos. Vocês enlouqueceram por causa de dinheiro. Vocês enlouqueceram por causa de status, por causa de fama dentro da igreja, dentro das redes sociais. Vocês ficam loucos, deixou de pregar o evangelho. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui não é mandamento? Isso aqui não é um mandamento, não furtarás? Olha o Jacó aplicando justiça. Se eu pegar alguma coisa tua, que está dentro do meu rebanho, tu achar alguma coisa que não é dessa marca,
e estiver dentro do meu rebanho, porque eu furtei, é teu, toma e leva, e pega o teu, e eu te devolvo, restitui o furtado. E vocês acham que os mandamentos foi Moisés que deu, foi Moisés que escreveu, foi Moisés que fez, e vocês acusam Moisés e diz que Moisés deu os mandamentos e Jesus acabou com os mandamentos? Dá uma vergonha, vai. Deixa de ser tão picareta, pregador. Deixa de ser tão mentiroso, teólogo. Quanta mentira e quanta falsidade na palavra tu pratica, hein, teólogo? Hã? Nós temos a outra história, né? Aquele outro fato lá de Salomão, de Absalão, lá em 2 Samuel, né? Eu não vou ler hoje, eu não vou falar sobre ele hoje. Falaremos da oportunidade. 2 Samuel 15, do versículo 1 para frente, quando Salomão estava revoltado por causa do seu comando que estava indo para baixo. E ele, quando os filhos de Israel vinham consultar o rei, e as nações, as pessoas vinham consultar ele, roubava o coração daquele povo. Ele furtava o coração daquele povo. Na insinceridade, na mentira, na falsidade, contra ele mesmo. Então, esse mandamento aqui, você já está vendo, esse não furtar, você já está vendo que ele está lá em Gênesis. E agora eu vou te provar, e nós vamos ver que ele está do Novo Testamento para frente. O rigor é muito maior perante esse mandamento. Não furtar. E o que é furtar? O que é furtar? Roubar, furtar, assaltar. O que representa tudo isso? Quando Jesus fala no sermão profético sobre a sua volta, ele usa até a palavra ladrão. Ele diz assim para os seus apóstolos, quando eles perguntam: Senhor, quando será o fim do mundo e que sinal nós teremos da tua vinda? Jesus disse que era para eles observar sobre o ladrão. O ladrão, quando vem, não manda recado. Ele vem às escondidas. E Jesus usa esse provérbio, essa palavra, para dizer para o povo: vigie, porque vocês não sabem que hora que eu vou vir. Não que Jesus é ladrão e que vem como ladrão, não existe isso. A palavra e que vem com atitude de ladrão, de pegar as coisas escondidas. E é por isso que os crentes andam pregando e ensinando que Jesus vai vir às escondidas, pegar o que é seu, levar embora. Chama Jesus de ladrão na cara dura. Mas que povinho mais nojento esses pregadores, hein? Que gentinha mais nojenta! Esses teólogos, esses apóstolos, esses missionários, que Jesus vem pegar um povo, fazer escondido, rouba o povo e vai embora? Mas tá vergonha. Para de ser ignorante, rapaz. Jesus usa a palavra ladrão para dizer que ele vai vir numa hora que ninguém sabe. Porque se o ladrão avisar, você cerca a tua casa de segurança e o ladrão não vai roubar. É isso que Jesus estava querendo dizer sobre o ladrão. Então, o que é furtar? O que é roubar? O que é assaltar? Assaltar nós vemos por aí. Já está calejado disso, como diz o provérbio, né? Nada chega, encosta o revólver aí, dá tudo isso aqui para cá, dá tudo para cá, e ainda tira a vida, né? Leva tudo e tira a vida. E roubar, aquele que usa de estelionatário, né? Que faz as suas tramóias ali, faz as suas mãos grandes, como diz a turma aí, né? E rouba, às vezes até com um documento. Até no documento ele rouba. Ele cria documento falso, põe a pessoa para assinar e daqui ela rouba. Quantas não acontece isso no meio das heranças entre as famílias, né? Um roubando o outro, os outros furtando. O que é furtar? Furtar é você deixar uma coisa aqui, quando você vai ver, não está mais. Alguém furtou, pegou e você não viu. Quer ver você furtar as pessoas e você achar que está até levando vantagem? Dia desse aconteceu comigo. Cheguei para pagar uma conta na farmácia, paguei aquela conta ali para a menina
e dei uma nota de R$ 100 para ela. O pagamento era, me parece que 59, alguma coisa. E eu dei R$ 100 para ela. Para ela me dar, naturalmente, R$ 41. Ela me deu uma nota de 50 e mais R$ 41, tadinha. Aí eu fiquei todo feliz. Levei o remédio e mais os R$ 100 para casa. Não é isso? Isso é furtar. A moça errou. Aí eu olhei e falei assim, moça, olha o que você fez aqui. Quanto foi que deu? Ela olhou a nota. Ai, moça, tem que dar para o senhor só R$ 41 de troco. Toma, obrigado. Percebe, queridos, o que é furtar? Se eu levo dinheiro para casa, eu tinha furtado ela ia pagar depois. Foi um erro que ela cometeu. Onde está a honestidade de Jacó? Se tiver alguma coisa tua misturada com as minhas, eu furtei. Eu quebrei o mandamento. Percebe? Então, as pessoas são habilitadas em furtar, em roubar, em assaltar e fazer todo esse tipo de coisa. E Jesus disse, não furtar. E como é que os políticos agem com honestidade com o povo? Como é que eles fazem que eles agem com honestidade com o povo? Que eles não tiram do povo? Como funciona? Como é que os pastores não tiram dos pobres membros da igreja? Não furtam deles, furtam como Salomão, o coração deles, com promessas vazias e mentirosas, dizendo, o Senhor falou, o Senhor vai fazer, o Senhor disse. Abram comigo em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, deixa eu ver aqui o capítulo. Primeiro Provérbios. Abra primeiro em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios 6. Eu não vou ler todos os versículos da Bíblia, viu, irmãos? E se for ler todos os versículos que falam aqui sobre o furtar, nós vamos ficar anos aqui, como eu já falei. É um mais bonito do que o outro, mais importante do que o outro, todos com a mesma importância para a nossa conversão. É Provérbio de Salomão, capítulo de número 6 e versículo de número 29. Assim o que dorme com a mulher do seu próximo não ficará inocente. Todo aquele que a tocar. Não é desprezado o ladrão que furta para saciar a sua alma quando está morrendo de fome. Contudo, se for apanhado, pagará 7 vezes mais, ainda que descuste todos os seus bens e a sua casa. Então veja o que Salomão está falando aqui. Dá a impressão que Salomão está apoiando o furto daquele homem que não tem comida para comer. Vai lá e furta e come. Não, Salomão não está dizendo nada disso. Salomão está dizendo, ó, se ele furtar, ainda que ele seja para alimentar-se, porque ele não tem comida, ele vai pagar tudo com que ele pegou dos outros. Jacó disse, se eu furtei, está no meio do que é meu, o que é teu, é porque eu furtei. Vou restituir. Olha aqui, o que a Bíblia vem dizendo. Agora você vai lá para o livro de... Eu não vou passar por Isaías ainda hoje, mas nós passaremos nos próximos vídeos, tá bom? Para a gente entender com todo o detalhe. Eu vou passar para... Nós vamos ler em... Eu me perdi com a anotação aqui. Jeremias, capítulo de número 7, versículo de números 9. Jeremias 7,
Não, eu faço as minhas outras anotações para que eu possa mostrar para você o que diz a Bíblia, não o que eu digo. Eu digo não vale nada. Se estiver de acordo com a vontade de Deus, tem alguma coisa. É perfeito. Mas se estiver de acordo com a minha própria vontade, não vale nada. Né? A palavra é de Deus e não minha. Ele diz aqui, ó. Jeremias 7, e o versículo de número 5. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Mas vede, vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Cuidado com o que diz para você na igreja. Jesus também era político, Jesus também fazia política, Jesus andava assim, Jesus desejou mulher, Jesus ficava excitado por mulher, Jesus tinha vontade de ter uma namorada, de ter uma esposa. É isso que os teólogos estão falando, para cobrir o pecado deles, botando a culpa no Filho de Deus. Aí Jesus está dizendo aqui, palavras mentirosas que eu não falei. Não confie nelas. Se está dizendo para você que os mandamentos foi de Moisés até Jesus e que foi Moisés, são palavras diabólicas, mentirosas. Acabei de provar para você o mandamento em Gênesis: não furtarás. Então, ele diz aqui, versículo 6: se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Mas vede, vós confiais em palavras falsas que para nada são proveitosas. Vocês estão confiando em palavras de pregadores mentirosos e vocês vão perecer. Dizendo que não tem mais mandamento, que foi o teólogo tal que falou, homem cheio de sabedoria, conhece tudo da política, do plenário, conhece tudo desse lugar. Vocês vão parar no fogo. Porque você está deixando a palavra de Deus para seguir esses falsos, mentirosos, diabólicos, enganadores, que furtam a palavra de Deus para dar a palavra dele e a palavra de Deus ser passada para trás. Vão pagar o preço com a miséria e a ruína, a pobreza e a destruição. Em breve, todos eles. Essa é a minha oração. A palavra de Deus não vai ficar encoberta por causa desses filhos de Belial e não. Não vai mesmo. O versículo 8. Mas, vede, vos confiais o 9, furtareis vós e matareis e cometereis adultério e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Olha, irmãos, o que faz esses pregadores, o que Jeremias está dizendo aqui, tirou os mandamentos, acabou com tudo e disse, isso foi no tempo de Moisés.
Então nós podemos fazer isso, mais aquilo, porque já acabou, foi lá atrás. E Deus está dizendo, eu vou fazer isso, então vocês acham que eu vou ver vocês fazer todas essas coisas? E eu vou dizer, não tem problema, vem para minha casa e serás abençoado. E você escuta tudo isso, e você vê tudo isso dentro das igrejas, e os camaradas dizendo, você é abençoado, só se for pelo diabo. Porque por Deus não. O diabo tem tanta coisa para dar que tu nem imagina. Tá brincando com o diabo? Ele ofereceu o mundo para Jesus? Ou não? O que ele ofereceu para Jesus? Os reinos desse mundo ou não? Está no controle dele ou não? Então você está dentro da igreja ouvindo palavras mentirosas, falsas, enganadoras, e você aceita isso. E você pede, até recebe alguma coisa. Para ser enganado, você vai receber de tudo. É isso que o inimigo vai fazer. Porque quer te enganar. Aliás, você já está enganado, né? Você está dizendo que os mandamentos não existem mais. Você já está enganado. Ele diz, não tem mais problema, acabou. Já foi. Os mandamentos já foi do tempo de Moisés. Não tem mais mandamento. No Novo Testamento não existe mais isso. Vamos ver agora? Deixa primeiro passar aqui em Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias 23. Deixa eu ver. Se é isso mesmo, Jeremias 23? Isso. Olha o que nos diz aqui a Bíblia. 23 dos versos... Eu vou ler do versículo de número 27. Cuidai em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. É verdade? O profeta que tem o sonho encontra o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tem a palha em comum com o trigo? Diz o Senhor. Então, profeta, o que tem a palavra de Deus em comum com o que tu diz por aí, que isso não tem nada a ver, que isso acabou, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que o povo é livre? O que tem a ver a palavra de Deus com essa tua ideia, esses teus pensamentos malignos e humanos? Mulher pode se vestir como homem pode se vestir como mulher, você pode fazer a trapaça que você quiser, você pode vender milagre, você pode vender chave ungida, você pode vender tijolo, você pode vender bloco, você pode vender caneta, você pode vender tudo ungido, você pode dizer que tudo isso é normal, dentro da casa de Deus. Não tem mandamento, né? Pode praticar o que você quiser. Não é verdade? Tem mandamento, né? O furtarás não existe mais, acabou. Assim pode criar as leis e você vai estar lá para o Congresso, porque você está lá como político, como o pastor cheio da unção lá dentro, renomado, não é isso que você é? E os pobres passando pelo açoite do bico da tua caneta, que tu escreve, que tu faz as leis e que tu dá lá para assolar o pobre trabalhador. É assim, né, pastor? E disse o Senhor falou. Olha aqui. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eu sou contra esses profetas que diz o Senhor portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eu sonhei que você me dava seu carro e que o Senhor te dava uma mansão.
Não é, profeta? Aí ele diz aqui, ó. Portanto, eu sou contra esses profetas. O versículo de número 31. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usa de sua língua e diz, ele disse, cuidado, que tu vai ficar sem a tua língua. O Senhor vai te arrancar ela. Viu, falso profeta mentiroso, apóstolo da iniquidade, obreiro da mentira e da iniquidade, fariseu cego mentiroso que disse que os mandamentos foi só lá de Moisés. Vocês verão o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer. O versículo de número 32 ele diz, deveras sou contra. É de verdade, Deus está dizendo aqui, é de verdade, é de vera, é verdade mesmo. Eu não estou aqui falando por falar, o Senhor está dizendo através de Jeremias. Jeremias é de verdade, eu estou contra eles. Deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. E diz o Senhor, eles os contam e fazem errar o meu povo. O Senhor falou, o Senhor disse, e eles fazendo o povo errar. Foi lá no tempo de Moisés, acabou. Paulo disse que acabou, Paulo não obedecia. Ainda culpa o apóstolo, mas o preço vai ser muito grande. Ele disse que é parte dele. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Não trazem proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Não sou eu que estou falando, o Senhor está dizendo. É eles que estão falando de si próprio. Não sou eu. Eu não falo mentira, diz o Senhor. Eu não falo engano, diz o Senhor. Dá uma olhada mais para frente, no fim, que vai ter o que quebra esse mandamento, não furtarás. Zacarias, capítulo de número 5, a sexta visão. Zacarias 5, versículo de número 1. Outra vez levantei os olhos e olhei e vi um rolo volante. Perguntei-lhe, o que vês? Eu respondi, vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprimentos e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Aqui, irmãos, quando eu falo para vocês, desde o princípio dos vídeos, que toda destruição que está sobre a terra hoje é a quebra dos mandamentos. Rolou o livro, que é o livro da palavra, que é a palavra de Deus, que naquela época era dessa forma, e ele viu um livro que desenrolava, e o Senhor falou dentro da palavra de Deus, o que vai acontecer com os meus mandamentos quebrados sobre toda a terra. Veja aí o que ele diz. A maldição que sairá pela face de toda a terra, pois qualquer que furtar, está percebendo? Leva tudo na brincadeira, né? Furtando, estelionando dentro da própria igreja, fazendo de tudo e não quer dizer nada. Tu acha que vai ficar assim? E que isso é mesmo casa de Deus, teólogo? Ele diz, furtar será desarraigado conforme a maldição, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado também conforme a maldição. Eu atrarei, diz o Senhor dos exércitos,
e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá no meio da sua casa e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Aqui está. As tuas más obras e aquilo que tu tira das pessoas levianamente, mentirosamente, aquilo que todos eles mete a mão no que é dos outros, furta. É isso aqui, ó. É o fim de todos vocês, igreja mentirosa. Se não redimirem tempo, se não recorrer ao Senhor logo, vai, irmãos, desperta e sai das garras desses mentirosos, que para ter vocês, diz que vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo, que tudo era costume era no passado, que você não vive sobre uso e costume, que os costumes é do povo, que você é livre para fazer o que você quiser, como ele está dizendo aqui. Corre logo, irmãos, e diga: eu tenho um preço a pagar, que é obedecer os mandamentos do meu Senhor, e não fazer a sua vontade, teólogo da mentira, apóstolo da mentira, obreiros da iniquidade, filhos de Belial. Corre, antes que as pragas venham, elas estão chegando. O que furta, aqui, ó, que vai acontecer com eles. Eu não vou falar do que acontece hoje nesse mandamento, que não vai dar tempo, sobre restituir o penhor, pagar o furtado, porque nós falaremos mais para frente. Mas aqui está dizendo, Zacarias dizendo. Aí eles dizem, foi lá no passado, né? Isso foi, já acabou, isso não tem mais. No Novo Testamento, Jesus veio e tirou isso. Então Jesus mandou todo mundo furtar, roubar, fazer tudo, né? Não tinha problema. Mateus 19, ou melhor, Mateus 15. Mateus 15, o versículo 19. Eu posso ler mais para trás um pouco. O 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Pois do coração procede maus pensamentos, assassinos, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Mas Jesus está dizendo, vocês estão questionando, fariseus, porque os meus apóstolos estão comendo sem lavar as mãos. É uma regra, uma prática de vida que eles tinham lá, que não servia para nada, só para ganhar dinheiro, para comercializar. Vocês estão questionando porque os meus apóstolos estão comendo sem lavar as mãos. Mas o coração de vocês está todo arrebentado. Vocês estão todos perdidos, porque vocês quebram todos os mandamentos. O que vocês fazem é quebrar os mandamentos. No coração de vocês tem adultério, quando diz não adulterarás. No coração de vocês tem não prostituir, quando vocês se prostituem. No coração de vocês estão não levantar o falso testemunho, quando vocês fazem tudo isso. No coração de vocês tem cobiçar, quando é dito no mandamento, não cobiça. Esses males estão dentro de vocês, vocês quebram todos os mandamentos e quer questionar sobre lavar as mãos. Assim é os crentes. Assim esses pregadores. Os mandamentos todos passados para trás,
e dá numa de santo da igreja de bonzinho com pretexto de justiça e de amor, para te ver no inferno no fogo com ele. Foge enquanto é tempo. Essa Babilônia que aí caída não tem salvação mais. Não tem como se arrepender mais, porque o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. Mas você não, foge disso enquanto há tempo. Esse é o 8º mandamento. Nós continuaremos a falar mais sobre ele, amém? Ora comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, pelo seu amor, por sua graça, por suas muitas misericórdias. Obrigado pela obra do teu Espírito em nossas vidas, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para compreender melhor a tua palavra, levar o teu evangelho adiante e declarar que só tu és Deus, só tu és Rei, só tu és Senhor. Usa-nos em tuas mãos e nos dá, Senhor amado, a direção da tua palavra, pois tu diz que aquele que perder a sua vida por amor de ti achará, mas aquele que conservar a sua vida e esquecer de ti vai perder. Então nos ajuda a preservar a tua dignidade, a tua honra e o nosso amor por ti, ainda que tenha que morrer por causa da tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela obra do teu Espírito. Socorre a nossa nação e sara a nossa terra e nos livra de todos os males, e que tu seja engrandecido e louvado hoje e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.